Bom dia, senhores deputados, senhora deputada. Existindo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Como item número 1 da pauta, os senhores deputados receberam em vossos gabinetes a ata da última reunião. Sendo assim, coloco em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Comunicar aos senhores deputados que a deputada Marlene substitui o eminente deputado Milton Obbs, que não pôde comparecer. Seja bem-vindo, deputada. O segundo item da pauta, nós temos o requerimento que na última reunião, a pedido do deputado Milton, apenas adiamos a votação, que é o requerimento subscrito pelo deputado Fabiano da Luz e outros 6 deputados dessa comissão, que solicita o desarquivamento do PL 83.9/2018, de autoria do deputado Dirceu Dresch, que institui o Sistema Estadual de Compensação de Energia Elétrica para os microgeradores e mini-geradores domésticos de energia elétrica alternativa. A cópia do requerimento foi enviada a todos os gabinetes dos membros dessa comissão. Informa ainda que o projeto de lei 83.9/2018 foi arquivado nessa comissão, conforme prevê o regimento interno, pelo fim da legislatura. Também o regimento interno prevê o parágrafo único do artigo 183, a forma que a proposição pode ser desarquivada, assim vejamos. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do autor, autores ou por maioria da comissão permanente em que tramitava a proposição à época de seu arquivamento na legislatura subsequente, retomando a tramitação desde o estágio em que se encontrava. Assim, entendo que o requerimento preenche os requisitos legais para ser deliberado, já que está subscrito pela maioria dos membros da comissão permanente em que o projeto de lei foi arquivado. Só para relembrar os colegas que não houve nenhum contratempo com relação àquele requerimento, apenas porque existe outro projeto de autoria do deputado Milton Obbs, mais ou menos idêntico, e eu havia naquele dia já sugerido que depois eu iria analisar se a gente toca junto ou não toca junto os dois projetos, porque mais ou menos na mesma linha, mas depois, no andar da carroça, a gente vai vendo como é que nós fazemos. Portanto, eu coloco em votação o requerimento do eminente deputado Fabiano, né, e outros para o desarquivamento do referido projeto. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Ao cumprimentar todos os presentes, quero enaltecer também a presença dos estudantes de Direito da UNESC, que a convite do deputado Rodrigo Minotto estão presentes aqui conosco, sejam bem-vindos. Senhores deputados, eu queria pedir permissão aos colegas para quebrar um pouco o regimento aqui hoje, ou a forma que nós vimos tratando. Eu sempre fico por último para fazer a relatoria, né? Mas nós temos algo aqui bastante polêmico, que eu acho que, se os deputados me permitissem eu levantar esse assunto agora, nós teríamos mais tempo para vista em mesa e os colegas assimilarem um pouco melhor. Como eu fico por último, a gente vai pegar no fim, onde alguns deputados já podem ter se ausentado, e o assunto é bastante importante. Como Vossa Excelência tem a permissão dos colegas? Quebrar a regra um pouco. Como é de conhecimento de Vossa Excelência, no final do ano passado foi aprovada uma alteração no regimento
eu não vou efetuar nenhuma crítica aqui, porque acabei votando também sem fazer uma análise mais profunda, né? E algumas coisas foram mudadas. Por exemplo, no artigo 211, que a tramitação exclusiva da Comissão de Finanças e Tributação, exclusiva, não passando pela Comissão de Justiça, entre outras coisas, que a Lei de Diretriz Orçamentária, a Lei Orçamentária Anual, o Plano Plurianual, abertura de crédito orçamentário, proposições que tratam de incentivos fiscais de qualquer natureza, que é o assunto que eu vou levantar. Feito isto, ela tramitou legalmente perante o regimento que estabelece. Aconteceu que houve uma emenda na Comissão de Finanças e agora veio para nós deliberar sobre a emenda. É meio esquisito, porque nós vamos liberar uma emenda, um projeto que nós não discutimos e não é que não temos conhecimento. Conhecimentos nós temos tudo que entra na casa. Mais esquisito ainda, porque nós vamos votar a emenda, vai para o plenário, vai ser aprovado, e a redação final, eu, como presidente da comissão, tenho que assinar de um projeto que nós não deliberamos. Mas tudo bem, é regimental, vamos fazer. Então, é sobre isso que eu quero tratar. É o projeto de lei que restitui os seguintes benefícios. Redução da base de cálculo do ICMS. Eu vou fazer um parâmetro aqui do que significa, porque é um projeto que estava incluído dentro daquele acordo que foram feitos pelas lideranças, quem é líder aqui sabe, né? E está incluído dentro daquela pauta, só que veio separadamente de outros aí, né? Que trata da redução da base de cálculo do ICMS em 90%, nas saídas de alho nobre roxo nacional in natura produzido no Estado, acondicionado em caixa ou em sacos contendo 10 quilos ou mais, promovidas por produtor primário ou cooperativas de produtores de alho. Também trata o referido projeto. Crédito presumido do ICMS ao fabricante estabelecido em Santa Catarina sobre a base de cálculo de imposto relativo às saídas interestaduais de erva mate beneficiada pelo próprio estabelecimento, condicionada em embalagem de até 1 quilo, nos seguintes percentuais: 5% na saída tributadas na alíquota de 12% e 2,9% nas saídas tributadas na alíquota de 7%. Também está incluído nisso o crédito presumido do ICMS sobre a base de cálculo do imposto relativo às saídas interestaduais de madeira serrada bruta, classificada no NSM, posição 4403, ou simplesmente beneficiada, classificada no NSM, proposição 4407 ou 4409, desde que oriundas de reflorestamento localizado nesse estado, nos seguintes percentuais: 6,3% nas saídas tributadas na alíquota de 17%, 4,5% nas saídas tributadas na alíquota de 12% e 2,6% nas saídas tributadas na alíquota de 7%. A redução de base de cálculo do ICMS em 50% nas saídas interestaduais tributadas em 12% de suíno vivo originário de Santa Catarina. Observação: consta na justificativa que o prazo fatal para a redistribuição desse benefício é o dia 31 de março. Veja o apuro que nós estamos levando aqui. Nós votamos hoje, aqui nessa comissão, mesmo sem fazer uma análise do mérito do projeto todo, ou então nós vamos acabar prejudicando as categorias que estão incluídas nesse benefício fiscal. Então, eu vou proferir o meu voto, com relação à emenda, porque eu avoquei o referido projeto para nós fazer uma tramitação o mais rápido possível. Parecer sobre o projeto de lei 28.2. O que eu fiz antes foi uma explanação do que significa o projeto de lei. Agora vou fazer o meu voto. Restitui benefícios fiscais relativos ao imposto sobre operação relativa à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação do ICMS, estabelece outras providências. Autoria do Governo do Estado.
Trata-se do projeto de lei que institui benefícios fiscais relativo ao imposto sobre operação relativa à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação e estabelece outras providências. O projeto foi lido na sessão do dia 12 de março de 2019 e foi distribuído no mesmo dia à Comissão de Finanças e Tributação, onde foi aprovado por unanimidade, com uma emenda modificativa do relator, o deputado Marcos Vieira. No dia 25 de março, avoquei o projeto de lei da comissão para emitir parecer e voto. Eu recebi no dia de ontem e já avoquei para procurar a tramitação mais rápida. A matéria encontra-se em trâmite perante esta comissão para análise e apreciação da emenda modificativa de folhas 30, exercendo sua função legislativa e fiscalizadora nos termos do artigo 72 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Do meu voto. Cabe à análise desta comissão assuntos atinentes aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa de emendas em projetos de tramitação exclusiva da Comissão de Finanças, no artigo 211, inciso 5º, 6º e 9º da Realesc, nos termos do inciso 1º do artigo 72, combinado com o parágrafo 1º do artigo 211 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. A emenda modificativa de folhas 30, que acresceu a seguinte expressão: na forma da lei. Apenas isso. O que não mudou muita coisa, não é tão grave assim a modificação. Este artigo diz o seguinte, artigo 7º, a restituição que trata este artigo não renova os efeitos das isenções, incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiros fiscais quando já exauridos seus efeitos, em razão do... Não, desculpe. Esse é o polêmico, aquele. Outro polêmico. É o artigo 1º, no inciso 2º, parágrafo 1º. Poderão a qualquer tempo ser revogados ou modificados ou ter seu alcance reduzido. E aí vem os outros parágrafos. Aqui que ele acrescentou a palavra na forma da lei. É uma correção mais técnica, né? Não vejo nenhum problema com relação a isso. Diante do exposto, ante desta comissão, eu voto pela aprovação do projeto de lei 28.2, com a emenda modificativa das folhas 30, devendo seguir seus trâmites regimentais. Em discussão. Senhor presidente, se me permite. O deputado Paulinho está com a palavra. Na absoluta confiança da análise de Vossa Excelência e entendendo que nós não podemos aqui, diante da iminência de causar um prejuízo a um setor, obviamente que o meu voto é sim. Acompanho o seu relatório para que essa tramitação siga na brevidade que exige. E aí as questões de voto, depois, cada parlamentar pode discutir no momento da votação em plenário, mas sim, eu sou plenamente de acordo e tenho confiança na sua análise. Era isso. Tá, João. Bom, o deputado, senhores e senhoras que nos acompanham, em especial cumprimentar os alunos da Unesc aí, que estão tendo uma aula prática aí muito importante. Eu sou formado em administração, não sei se estou mais confuso ou menos confuso que vocês, mas isso aí, como o deputado Romildo Titon explanou muito bem no seu relatório, e antes de apresentar o seu voto, é uma questão muito importante. Primeiro, a gente está falando aqui sobre diversos benefícios aos suínos vivos, alho, erva mate, madeira serrada, e todos os benefícios, por exemplo, o do alho nobre roxo nacional in natura, produzido no Estado, se a gente não aprovar até domingo, ele vai ter um ICMS, em vez de ter 1,2% de ICMS, ele vai ter 12% de ICMS, ou seja, vai prejudicar o produtor, principalmente aquele funcionário do campo que ajuda muito a economia catarinense. E ano passado a gente votou aqui na última sessão legislativa, no último dia de sessão, a gente ficou até 9 horas da noite aqui na sessão, uma quarta-feira, me lembro muito bem, que uma modificação no regimento interno da Assembleia gigante, complexa. Na legislatura passada, o deputado Coruja realmente era o mais
disciplinado, vamos dizer assim, não vou dizer que é o que tinha mais ou que tinha menos conhecimento. E agora, se eu, por exemplo, eu teria que pedir vista de um projeto desse, para saber essa emenda, se ela é só redacional mesmo ou não, mesmo com o deputado Titon tendo feito o estudo muito bem feito. Sorte que a assessoria do partido, da liderança do partido, fez esse estudo, e eu, além de aplaudir o seu voto, deputado Titon, e as suas observações iniciais, que realmente ficou muito contraditório, a gente não analisar uma matéria, mas depois ter que assinar uma emenda, por exemplo, eu tenho uma proposição a fazer aos membros da CCJ, que toda matéria dessa natureza seja tratada como regime de urgência. Assim sendo, vai ser obrigada a passar pelo orçamento, pelo Finanças, pela Comissão de Finanças, mas também pela CCJ e pela Comissão do Trabalho, fazendo com que nós, parlamentares, possamos analisar com mais calma. Essa matéria complexa, Vossa Excelência já estudou, já apresentou o seu relatório. A gente confia no seu relatório, não tem nenhuma pegadinha, mas pode vir pegadinhas futuras e que a gente possa tratar dessas matérias futuras dessa maneira. Vai passar pela Finanças, mas vai passar pela CCJ e pelo Trabalho, fazendo com que o trabalho parlamentar seja mais bem feito, a gente possa estudar melhor as matérias. Essa é uma medida que o parlamento está tomando hoje para corrigir um erro que foi feito no final do ano passado, uns decretos malucos no dia 26 e no 27 de dezembro, que atingiria a nossa capacidade de trabalho, os nossos produtores, a partir de abril, mas nós, parlamentares, temos que analisar agora até 31 de março. Então, para que a gente possa se resguardar para o futuro, que seja tratado essas matérias que vêm como regime de urgência, e aí passe pelo Trabalho e pela Finanças. Essa é a minha sugestão em requerimento que eu coloco aqui, aplaudindo e aprovando o seu relatório. O deputado Vampiro havia pedido a palavra. Só para fazer um adendo, é o artigo 221 que trata sobre o regime de urgência. Obrigado, deputado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais colegas. Bom dia a todos que estão aqui presentes, em especial aos alunos da Unesc, nossa querida Universidade de Criciúma. Na verdade, senhor presidente, em relação ao que o deputado Marcos Vieira fez, efetivamente, esta emenda, é em virtude de uma DIN que foi impetrada pelo Ministério Público, onde tem a obrigatoriedade de que todos os projetos de lei que concedam incentivos e benefícios fiscais sejam obrigatórios, feitos através de projeto de lei. Então, por isso, na forma da lei. Ela é redacional, mas, obviamente, que ela remete a uma determinação judicial que foi feita através desta DIN. Mas eu gostaria de aproveitar a sua esteira, que é num relato peculiar da sua pessoa, mas um desabafo em relação às comissões. É verdade, fato, aqui nós temos alguns deputados, e poderia citá-los como o deputado Maurício Kudilac, deputado Romildo Titon, deputado João Amin, deputado Vampiro, que estiveram ano passado, como já relatado pelo nobre colega João Amin, votando nos últimos dias de 2018 uma mudança radical, muito forte do regimento interno. Houve uma discussão em alguns pontos e, na verdade, ficou, obviamente, que não uma competição, mas, digo, uma desigualdade em algumas comissões. E aí eu vou fazer uma proposição aqui, é mais ou menos na esteira de João Amin, mas fazendo uma outra interpretação de uma norma. Na verdade, eu quero ser bastante sucinto, mas eu acho de super importância a gente falar sobre isso, Titon, porque esse é o primeiro de muitos casos que advirão no ano de 2019, 2020, se assim persistir as leis aqui colocadas no regimento interno. Tramitarão exclusivamente na Comissão de Constituição e Justiça as seguintes matérias: admissibilidade de proposta de emenda à Constituição do Estado, admissibilidade de todas as demais proposições, a proposta de sustação de ato, vetos e proposição que vise revogar lei ou parte desta após ouvida a comissão de mérito. Ponto. Aqui se exaure a nossa competência. Perfeito? Esta é a competência da Comissão de Constituição e Justiça. Artigo 211. Tramitarão exclusivamente na Comissão de Finanças e Tributação, parágrafo 1º,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e suas modificações. A Lei Orçamentária Anual, LOA, e suas modificações. O Plano Plurianual, PPA, e suas modificações. Abertura de créditos orçamentários. Proposições que tratem de incentivos fiscais de quaisquer natureza. Proposições que tratem sobre convênios com o Conselho Nacional Fazendário, CONFAS. Nós já estamos no artigo 7º. O nosso já acabou no artigo 5º, ou seja, já estamos estendendo mais 2. Código de Direitos e Deveres do Contribuinte do Estado de Santa Catarina. Vamos para mais um artigo, 8º. Empréstimos com instituições públicas ou privadas. Estamos indo para o 9º. Proposição que institua, crie, majore ou minore impostos, taxas e qualquer outras tarifas. Aí, o artigo 9º, ele ainda tem o parágrafo único. As proposições com fundamentos nos incisos 7º, 8º e 9º também tramitarão em mais uma comissão de mérito e, em havendo emenda, seguem para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O que eu quero dizer com isso, João? Concede uma parte? Perfeito. Claro. Não, e o artigo 144, parágrafo único, tem a seguinte redação. A proposição emendada nas comissões retornará à Comissão de Constituição e Justiça para o exame da constitucionalidade e legalidade. Retornará como? Se ela nunca teve aqui... Se ela nunca passou, perfeito. O que eu gostaria daí de fazer uma análise aqui da norma interpretativa, eu acho que isso é super importante. Se nós entendermos, neste caso específico, neste caso de incentivo, como nós estamos minorando impostos, e de fato é o que estamos fazendo, obrigatoriamente, pelo parágrafo único, ela terá que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que nós temos que fazer uma norma interpretativa em relação a este caso específico para que nós sejamos pegos de surpresa. Hoje, Titon, uma, digamos, adequação à DIN na forma da lei, especificamente um erro gráfico material para se impor, obviamente, a concepção dada àquela DIN. E é perfeito a emenda feita pelo deputado Marcos Vieira. Mas se for um caso, efetivamente, de colocar não só o alho roxo, mas daí nós vimos com o alho indiano, por exemplo, ou alguma coisa nesse sentido, que nós tenhamos, obviamente, que ter alguns casos mais detalhados. Aí nós vamos ter que votar no apressado, de forma apressada e, às vezes, equivocada. Por isso que, quando passa a matéria aqui, na análise da constitucionalidade e de justiça, nós temos, né, Coronel Mussolini, a começar a entender o que efetivamente ou o legislador ou efetivamente o Poder Executivo está querendo. E por isso que nós temos que ter a ciência para que nós façamos o juízo intrínseco à constitucionalidade. Por isso que eu voto com Vossa Excelência, eu sou líder da bancada do MDB e nós tivemos esse acordo e nós temos que cumpri-lo, mas eu acredito e peço para a presidência, em comum, um acordo com os colegas, que nós começamos a interpretar de forma abrangente como minorar imposto e obrigatoriamente ter que passar 2 comissões e passe pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, se me permite, eu quero só pedir aqui para os colegas que têm já mais tempo de casa, os deputados, para um esclarecimento. Porque eu também ainda não domino com uma maestria que daqui a algum tempo vou dominar, vocês podem ter certeza absoluta disso, o nosso regimento. Ao que entendi, no que li e nas colocações feitas, deputado, foi abstraído da Constituição e Justiça da nossa competência a análise primeira de projetos de lei dessa natureza. O que, se isso de fato aconteceu, é ridículo. Eu não sei como se resolve isso, porque, como disse, ainda não tenho domínio pleno de todas as circunstâncias, mas independente do voto que já dei, por confiança, e porque compreendo naturalmente essa pauta que tem sido bastante ardida aqui nessa casa e que tem consistência nos nossos gabinetes também, mas eu imagino que a gente deva fazer uma retificação e corrigir, então, essa defecção que foi criada no regimento no ano pretérito e trazer de novo essa competência para a Constituição e Justiça, porque o certo, no meu entendimento, a lógica, qualquer projeto de lei pode estar sujeito a um erro redacional, a um vício na sua redação. É inadmissível que este projeto de lei seja ou não... A LDO não é só números, ela é complexa, ela tem uma base textual que precisa ser observada na sua consistência também legal. Então, eu não sei se é possível se propor uma alteração de regimento para corrigir
essa subtração de competência que foi feita no passado? É isso. Deputado Paulinho, isso foi liderado, obviamente, pela assuntos legislativos, perfeito, na verdade, o ano passado, mas é que o ano passado houve um debate muito sério nesse sentido e resumido a poucas pessoas, perfeito? E aí, obviamente, que cada um dá uma olhada de uma forma unilateral em algumas questões pontuais. O que eu acredito aqui é que nós temos que fazer uma reunião, obviamente, pontual nesse sentido, com os líderes, para apresentar a mesa diretora, certo? Os líderes, primeiro vamos fazer um encaminhamento com os líderes. A presidência, eu acho que pode, da comissão, encaminhar isso. O deputado Titon tem uma experiência para isso, para encaminhar para que a gente faça isso rapidamente. Porque senão a gente vai começar a criar uma competitividade que não é nada salutar para casa, desnecessária. Por isso que foi muito bom, e o Titon, o presidente da comissão, ele falou com bastante simplicidade, mas eu entendi nas suas palavras o que ele quis efetivamente falar. Vai para lá, nós não temos conhecimento nenhum, faz uma emenda lá, aí volta para cá, e quem faz, obviamente, o autógrafo é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Então, realmente, isso está distorcido e nós precisamos corrigir o rumo, porque esta é a Comissão de Constituição e Justiça e é nela que cabe fazer, obviamente, os reparos constitucionais e legais. Obrigado. Perfeito, perfeito. Bom, antes de passar a palavra ao deputado Maurício, quer dizer que a gente vai deliberar sobre esta emenda e depois eu vou voltar nesse assunto para dar um encaminhamento à proposição do deputado Joamin e do deputado Vampiro. Deputado Maurício. Obrigado, senhor presidente. Queria saudar a todos, queria saudar o Fauner Cavon, aí, que é o presidente do Simpol, Sindicatos Policiais Civis, salvar os estudantes de Direito que estão aí, né? Até vamos discutir um projeto depois, deputado João, tentar chegar a um acordo para que os estudantes de Direito não sejam impedidos de fazer concursos para o serviço público, né? Aquele projeto é importante, não podemos deixar privativo para alguma categoria só. E a alternância no poder é saudável. A alternância a Comissão de Finanças foi indo e daqui a pouco, né, está quase igual ao plenário. Nós temos que... Então, eu quero parabenizar o deputado Titon pela iniciativa. Nós temos que votar. Eu debati, inclusive, na Secretaria da Agricultura essa semana sobre esses projetos, sobre a preocupação que eles têm. E eu concordo aí em gênero e grau aí com a proposição que nós temos que rever o regimento. A maioria dos deputados não participaram da comissão que fez os estudos. E o voto foi na confiança, né? Depois eu vim conhecer a redação final no dia de votação e agora que nós estamos tendo que cumprir o regimento interno. Então, essas alterações têm que ocorrer. Eu acho importantíssimo aí e acompanho o voto do relator, que foi muito bem fundamentado, até porque estabelece que qualquer alteração vai voltar a passar por essa Casa Legislativa. Muito bem. Deputado Coronel Moncilin, inclusive, só para fazer mais um adendo aqui, senhores deputados, há poucos instantes o deputado Moncilin esteve comigo, a tentativa de colocar uma emenda supressiva que é de interesse não só do governo, mas de todas as categorias, de algo que precisaria ser retirado, que acho que foi um lápis ter vindo, um artigo, e esclareci para ele que eu não tenho de forma nenhuma como acatar uma emenda dele aqui, nessas circunstâncias. Teria que voltar lá para a Comissão de Finanças, né? Aí nós teríamos uma polêmica grande e talvez passaríamos do prazo. Talvez a alternativa vai ser buscar algo em plenário, de um destaque do referido artigo, coisa parecida, mas não pude atender o colega, porque regimentalmente eu não poderia acatar essa emenda nesse estágio do projeto. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar todos os colegas, todos que estão presentes aqui na sessão e todos os que nos assistem. Eu concordo plenamente com os colegas falaram. Eu acompanhei no final do ano passado aqui, embora não estava já sendo nomeado como líder do governo, e eu percebi a rapidez com que foi votada essa regimento interno, as modificações, e eu concordo. Inclusive, me foi colocado que as consequências que trariam na futura legislação. Inclusive, aquilo que o presidente já comentou,
Eu conversei hoje pela manhã com o secretário Paulo Eli e ele me explicava que o parágrafo 7º do artigo 1º, que eu vou ler aqui, a reinstituição de que trata este artigo não renova os efeitos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiros fiscais, quando já exauridos seus efeitos, em razão do decurso de prazo para seu usufruto. Esse parágrafo não deveria estar nessa lei. Era para estar em outra lei que dá a reinstituição dos benefícios fiscais. Ele entrou por engano, aquela pressa de serem feitos todos os projetos por causa do prazo. A Fazenda lá e essa Casa Civil acabaram inserindo esse parágrafo que era de um outro projeto de lei. Então, eu conversei com o deputado Marcos Vieira e ele me falou que não tem como mexer, nós aqui não teríamos competência para retirar esse parágrafo. Então, a proposta que eu vou fazer aqui até para os colegas, que hoje à tarde a gente vai explicar em plenário, é fazer a votação, um destaque do parágrafo 7º para rejeitar esse parágrafo 7º e votar a lei como ela está, até para não gerar uma confusão, que ele disse que pode gerar confusão em futuros projetos dele, de uma lei e de outra lei. Então, era isso que a gente queria explicar. Isso, nós vamos fazer um destaque em plenário e já adianto aqui, então, porque nós não temos hoje competência para fazer essa retirada aqui no plenário. Muito bem. Obrigado. Não havendo mais quem queira, Vossa Excelência, sim. O deputado Fabiano está com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas e deputados, cumprimentando aqui os assessores, os estudantes que aqui estão. E só para vocês entenderem, esse movimento de pessoas que vêm ao nosso redor são justamente os assessores, os advogados, os jurídicos que vêm orientar sobre artigos e leis e o que se discutiu ou não. E a gente sabe que algumas mudanças no regimento ficaram paradas por um ano. No ano passado, segundo o que consta dos que participaram, né, deputado João? Vossa Excelência que... Sim, mas Vossa Excelência que tem mais experiência aqui na casa do que eu, mesmo eu sendo mais velho e o senhor aparentando ser muito mais velho do que eu. Mas o fato é que uma decisão tomada por nós aqui pode mudar muita coisa lá fora. E justamente isso que nós estamos discutindo aqui, que é a questão dos incentivos fiscais. Porque enquanto é por decreto, a gente sabe que muita coisa foi feita para beneficiar setores para se tornarem competitivos em outros estados. Mas também tem muita coisa aí, muito incentivo que foi dado de gaveta, em que ao invés de beneficiar, prejudica. Vou dar um exemplo bem claro e simples para vocês entenderem. É quando uma grande rede de lojas ela vai para um município beneficiada por incentivos fiscais, em que ela não precisa pagar ICMS, e ela se instalando lá no município quebra todos os pequenos empresários que pagam seu ICMS. Isso prejudica o Estado duas vezes. Ela por não pagar e por quebrar quem paga. Justamente porque eram feitos contratos de gaveta que ninguém sabia. E agora, acrescentando esse na forma da lei, vai fazer com que a gente discuta e que se torne lei esses incentivos e que seja claro para quem esses incentivos serão ou não serão dados. Por isso que eu concordo com o voto de Vossa Excelência e também o meu voto é favorável. Deputada Marlene, está com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia aos colegas, a todos os presentes aqui. Embora eu esteja aqui representando o deputado Milton Robos, quero dizer que hoje, para mim, não só para os alunos aqui, mas para mim, como deputada de primeiro mandato, está sendo uma aula também, que é essa comissão aqui, sem dúvida, é a comissão, para mim, na minha opinião, é a comissão mais importante dessa casa. E acho também que todos os projetos dessa natureza devem passar aqui. Me parece óbvio, me parece lógico. Mas, enfim, essa é uma questão a se debater, né, em outra instância e concordo com o deputado Vampiro que deve ser um acordo de líderes para que isso fique bem claro para todos, né? E não se tenha dúvidas com relação a isso e com questões similares no futuro. E, nesse caso aqui, meu voto, com certeza, acompanha o seu relatório e que, inclusive, está muito claro e muito bem feito. Parabéns. Muito obrigado, deputada Marlene. Deputado Ivan. Só para registrar que acompanho o voto de Vossa Excelência, também indicativo dos nossos colegas, deputado Vampiro, deputado, para que a gente faça uma reunião de líderes no sentido de solucionar isso o mais breve possível. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Em votação, se estiverem de acordo com o parecer do relator, permaneçam como estão. Aprovado. Dando prosseguimento, senhores deputados, com relação
a questão de ordem que foi levantada pelo deputado João Amin e pelo deputado Vampiro, o assunto é bastante polêmico. Eu não vou dar nenhum direcionamento agora, sem nós discutirmos um pouco melhor, mas, enquanto isso, com a permissão, se assim os senhores me permitirem, vou requerer um parecer da assessoria jurídica da Casa com relação exclusivamente a esta questão do regimento, para que nós possamos enriquecer o nosso debate para as próximas reuniões com relação a isso. Pode ser? Vamos ter a interpretação da nossa assessoria jurídica da Casa. Muito obrigado, então. Assim o faremos. Feito isso, agradeço, senhores deputados, por ter concordado de quebrar a regra um pouco da questão. Acho que foi bom, porque o assunto era bastante polêmico. Eu volto à normalidade do que nós cumprimos o segmento da comissão. E o primeiro deputado a ter chegado e tem direito a fazer as suas relatorias, o deputado Maurício. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho para relatar aqui o projeto 11.4/2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que estabelece a notificação compulsória de casos de violência autoprovocada, incluindo tentativas de suicídio e automutilação. Então, esse projeto nós recebemos para relatar e ele obriga, por parte dos estabelecimentos de saúde e de ensino que procederem à notificação às autoridades sanitárias e ao Conselho Tutelar, caso envolva criança ou adolescente, os casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada, incluindo tentativa de suicídio e automutilação. Estudantes de direito vão debater isso muito nas matérias, porque o Código Penal não prevê punir a tentativa de suicídio. A maior punição já é tentar perder a vida, né? Então, no mesmo inteirinho, o presente projeto penaliza autoridades dos estabelecimentos de cima descritos por não observância do sigilo dos casos que encerram notificação. Diante da repercussão do projeto e com fulcro no artigo 71, inciso 15º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, julgo imperativo solicitar diligência à Casa Civil e, por meio dessa, Secretaria do Estado da Saúde e Secretaria do Estado da Educação, para se manifestarem sobre a matéria, a fim de que substancie as decisões a serem tomadas em prol da população catarinense. Então, eu voto pedir diligência, senhor presidente. PL 11.4/2019 tem o parecer do eminente relator pela diligência. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Antes do deputado Maurício prosseguir, eu quero comunicar a todos que estão nesse recinto que, devido à visita de pessoas bastante importantes, todos que estão aqui, a maioria ficaram em condições desconfortáveis. E então a nossa coordenadora das comissões colocou aqui na sala ao lado, que é o plenarinho, um telão grande, onde tem assentos que todos podem sentar. Se alguém preferir ir para lá, vão ficar mais bem acomodados. Não que nós estamos pedindo para sair daqui, né? Estamos pensando no bem-estar de todos que estão aqui presentes. Fica a opção de cada um. Continua com a palavra o deputado Maurício. Senhor presidente, eu tenho para relatar aqui 2 pareceres de mensagem de veto, por coincidência até os 2 do eminente colega João Amin. A mensagem de veto 54/2019 dispõe sobre o veto total ao projeto de lei 339/2015, de autoria do deputado João Amin, que trata sobre a atividade dos profissionais de administração pública ou com habilitação específica registrado no Conselho Regional de Administração. Aí nós fazemos um arrazoado aí sobre a tramitação do projeto na Casa, foram cumpridos os trâmites legais. Dos fundamentos jurídicos expostos pelo excelentíssimo senhor governador do Estado para veto total autógrafo referente ao projeto de lei. Conforme já exposto, o excelentíssimo senhor governador do Estado
vetou de forma total ou autógrafa o projeto de lei 399/2015, com base no parecer da Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado da Fazenda e Secretaria de Estado da Administração. A Procuradoria-Geral do Estado emitiu parecer informando a inconstitucionalidade da proposição parlamentar por ser matéria de competência privativa da União. A Secretaria da Fazenda indicou as contrariedades do interesse público, por sua vez, a Secretaria da Administração, por meio da Diretoria de Gestão de Pessoas, asseverou a evidente contrariedade ao interesse público. Extrai do projeto a pretensão de estabelecer as atividades dos profissionais de administração, descrevendo as atribuições privativas dessa profissão na administração pública estadual, sob a justificativa da necessidade de qualificar a estrutura organizacional pública, fazendo com que nos órgãos da administração pública, direta e indireta, diversas atividades relacionadas a suprimento e logística, gestão de pessoas, gestão estratégica, gestão orçamentária e financeira, gestão de processos, gestão de projetos, gestão de informática, marketing, arquitetura organizacional, sejam atividades exclusivas de servidores públicos concursados com formação em administração pública, com registro no Conselho Regional de Administração. Ressalte-se a importância da carreira dos administradores na sociedade. A administração está ligada diretamente a tomar decisões de execução de projetos de acordo com metas traçadas e o recurso disponibilizado, seja na área privada como na pública. A importância de pessoas com formação em administração é indiscutível. Contudo, não nos parece razoável reservar de forma exclusiva diversas atividades listadas no presente projeto de lei para servidores com formação em administração ou administração pública. Como bem salientou a Secretaria da Fazenda, utilizando a própria pasta como exemplo, há setores como a gestão orçamentária e financeira que exigem conhecimentos multidisciplinares. Dessa forma, fazer uma reserva de atividades para determinada formação acadêmica pode comprometer a prestação dos serviços públicos, o que contraria o interesse público. Ademais, o projeto 399/2015, ao dispor sobre as atividades dos profissionais de administração pública ou com habilitação específica, registrado no Conselho Regional de Administração, invade competência privativa da União para legislar sobre a organização do Sistema Nacional de Emprego e condições do exercício de profissões. É o que está disposto no artigo 22, inciso 16, da Constituição da República Federativa do Brasil. Nesses termos, compete privativamente à União legislar sobre organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Voto. Por tudo exposto, voto pela manutenção do veto total aposto pelo excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina ao projeto de lei 399/2015, de autoria do excelentíssimo deputado João Amin, por ser contrário ao interesse público e por estar eivado de inconstitucionalidade. Então, não podemos votar um projeto aqui que quase todas as carreiras do serviço público ficam carreira exclusiva dos formados em administração pública. Então, nós temos várias outras atividades curriculares aí e cursos que são importantes na administração pública. Então, esse é o meu parecer e voto, senhor presidente. Mensagem de veto 54/2019. Tem o parecer do eminente relator pela manutenção do veto. Abro a discussão e com a palavra o deputado Ivan. Senhor presidente, solicito vistas em gabinete. Vista em gabinete concedido ao deputado Ivan. Eu sei que já foi pedido de vista, deputado Titon, mas só para eu tentar sensibilizar os deputados que pediram vista, essa interpretação que o deputado Maurício Goulart, totalmente tendenciosa, não é isso. Se usar essa regra do deputado Maurício Goulart nos seus argumentos, para a Procuradoria, quando tiver concurso para a Procuradoria, alguém formado em medicina vai poder fazer concurso para procurador.
quando tiver concurso de médico para o Estado, alguém formado em administração vai poder, em homenagem aqui ao pessoal do direito. Então, eu vou tentar sensibilizar de maneira diferente os deputados que pediram vista e essa regulamentação, quem sabe, possa virar referência para o nosso Estado. Senhor presidente, se me permite, assim como o deputado João Amin fez a sua manifestação, ainda que já houvesse o pedido de vista, eu faço questão também de deixar claro aqui o meu ponto de vista. Eu fui prefeita por 6 anos, deputado João, e eu penso na realidade fática dos municípios, né? E eu quero dizer para o senhor que, hoje em dia, a gente tem uma diversidade de cursos de nível superior que podem atender a administração pública nessas matérias. E falo isso assim de coração, porque eu posso falar, porque eu sou exaguiana, aluna fruto de uma faculdade de administração, mas um aluno, por exemplo, que se forma em Direito e faça uma especialização em Gestão Pública, por exemplo, ficaria impedido. Qualquer um dos estudantes que estão aqui hoje, por exemplo, não poderiam exercer uma função pública dessa natureza, a menos que eles fizessem um 2º curso de administração. E muitos formados em Direito têm essa habilitação e essa desenvoltura. Eu concordo com a questão de a gente valorizar o profissional de nível superior, mas esta restrição, realmente, ela, na prática, ela é inaplicável. Obrigada. Deputado Vampiro. Presidente, não, eu gostaria, na verdade, que nós, colegas, na verdade, a gente tem que obedecer o regimento interno da casa. Quando é pedido vistas em gabinete, a matéria não tem mais que discussão. Senão nós estamos discutindo a matéria 2 vezes, com todo respeito aos colegas, mas daí atrapalha a pauta, a gente atrasa. Com todo respeito, quando é pedido vistas em gabinete, o presidente já deu a vistas, acabou a discussão da matéria. Passa para a matéria seguinte, senhor presidente. Acho que isso é importante, porque senão a gente vai ficar, obviamente, discutindo muito por 2 vezes. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência Maurício. Só para dizer, são 12 artigos prevendo atribuições específicas em quase todas as atividades da administração pública para os formados em administração. A minha segunda opção, quando fui fazer o concurso, era administração. Mas, como bem disse a deputada Paulinha, nós não podemos, isso aí seria um absurdo para a administração pública como um todo e para todos os cursos que nós temos aí nas universidades. Bom, senhores deputados, como eu disse já no dia que a gente iniciou as sessões aqui, eu não levaria a pé da letra o regimento interno, mas quero pedir a compreensão de cada um. A gente tem tolerado nas reuniões anteriores, mas a gente tem que ir construindo acordos aqui, senão a gente vai ficando debatendo o projeto. Por exemplo, o deputado Ivan pediu vista, né? Se nós continuar debatendo, quando ele vier com o voto visto dele, nós vamos debater de novo. E aí vai ser muito repetitivo, né? Eu acho que, salva exceção, no caso do João Amin agora, o deputado João Amin, que é autor, às vezes precisa fazer um esclarecimento. Aí a gente teria que abrir uma sessão. Mas vamos construir esse acordo, então. Um colega pediu vista, ninguém mais discute na referida à reunião. Acordado? Beleza. Obrigado pela compreensão de todos. Continuo, Vossa Excelência, com a palavra. Segundo projeto que eu tenho para relatar, senhor presidente, é o parecer a mensagem de veto 027/2019. Ele dispõe sobre o veto total ao projeto de lei 474/2017, de autoria do deputado João Amin, que obriga as concessionárias de serviço de telefonia móvel a permitir ao consumidor a acumulação de franquia de dados quando não utilizado no mês da aquisição para o mês subsequente. Aí falamos da legalidade, da tramitação. Acho o projeto interessante para o consumidor. Ele é muito bom, a iniciativa do deputado João Amin é muito boa, mas nós não podemos legislar sobre relações de consumo aqui. Além da telefonia, a empresa faz uma promoção e depois nós vamos determinar como é que a empresa tem que fazer. Então, as empresas não teriam essa liberdade. Então, pelo nosso parecer, é inegável que o propósito do projeto se coaduna com os anseios da sociedade catarinense. Isso porque permite ao consumidor a acumulação de franquia de dados quando não utilizado no mês de aquisição para o mês subsequente. Como bem justificou
Vossa Excelência, deputado João Amin, as empresas concessionárias de serviços de telefonia móvel vendem aos seus usuários um pacote mensal de dados para acesso à internet. Ocorre que, quando a franquia contratada acaba antes de findar uma mês, o acesso à internet é bloqueado. Porém, quando a franquia não é utilizada em sua integralidade, o saldo restante não é creditado para o consumidor. Notória a relevância e importante o projeto de lei para regulamentar tal situação. Entretanto, dissecando o teor do projeto, vê-se plano que versa sobre matéria de telefonia móvel, ou seja, telecomunicações. Sobre a matéria de telecomunicações, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 21, inciso 11º, dispõe sobre a competência de explorar, direta ou mediante autorização, concessão, permissão, o serviço de telecomunicações, senão vejamos. Compete à União explorar diretamente ou mediante autorização a concessão ou permissão. Ainda a Magna Carta, em seu artigo 22, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações nesses termos. Compete privativamente, artigo 22, a União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. E essa decisão vem corroborada por decisões já do Supremo Tribunal Federal, e essa mesma lei foi aprovada no Rio de Janeiro e já foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Idêntico teor, é a ação direta em constitucionalidade, Lei 5.934, de 29 de março de 2011, do Rio de Janeiro. E já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional. Não restam dúvidas que o escopo do projeto de lei 474/2007 invade competência privativa da União e, por isso, razão assiste ao excelentíssimo governador do Estado quanto ao veto pela inconstitucionalidade. Por tudo exposto, voto pela manutenção do veto aposto pelo excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, o projeto de lei 474/2017, de autoria do excelentíssimo deputado João Amin, por estar eivado em inconstitucionalidade. E diga-se que essa franquia de dados, a empresa não é obrigada a dar, ela não está prevista na lei. É que as companhias de telecomunicação, para fazer competição, oferecem algumas vantagens de dados, que não é obrigação. E ela estabelece critérios que tem que usar no mês. E não usou no mês, o ilustre deputado João Amin queria que valesse para o mês subsequente. Mas não é algo da lei que teria que fornecer, é apenas uma promoção comercial e de concorrência das empresas de telefonia. Pode até nem ter franquia de dados. Então, esse é o meu voto. Vejo a iniciativa louvável do colega João Amin, mas vejo que já existe uma lei do Rio de Janeiro que foi declarada inconstitucional, idêntica, e o meu voto é pela manutenção do veto, senhor presidente. Mensagem de veto 27/2019. Tem o voto eminente do relator pela manutenção do veto. Abro a discussão. Senhor presidente, se me permite, eu acho que esse tema vale a discussão. E é evidente que há um princípio inconstitucional aí posto, que não pode ser negado, mas se nós analisarmos justamente pelo fim da colocação aí do deputado Maurício, não se trata exatamente da contraprestação do serviço de telefonia que é regulado à União. Se trata de um direito específico do consumidor. E, por este olhar, eu entendo que o deputado João Amin foi feliz quando propôs a matéria, porque à medida que um serviço é ofertado pela iniciativa pública ou pela iniciativa privada, não importa, e que alguém o contrai, o compra, pela suposição de uma vantagem, esta vantagem, sim, ela tem que ser entregue ao consumidor.
seja por qual for a prestadora do serviço. Então, sob esse ponto de vista, e eu digo, vocês, os senhores, vossas excelências, sabem o quanto que eu procuro, dentro das minhas posições aqui, me manifestar de forma legalista, porque eu acho que esse é o nosso papel. O mérito, a gente vai votar lá no plenário, quando discutir com as nossas bancadas, enfim. Mas, nesse sentido, eu entendo que essa proteção ao consumidor que o legislador quis oferecer, ela tem algum sentido e vale a revisão, ainda que no projeto de lei do Rio de Janeiro, que eu não o conheço na plenitude, eu já sabia, inclusive, eu fiz essa pesquisa também quando fui analisar a matéria, porque eu pensei, quando recebo um projeto de lei que eu entendo que é importante para o consumidor, eu busco algum conteúdo para amparar aquele cenário, né? E eu acho que, olhando pelo ponto de vista comercial, o deputado João Amin foi feliz e, nesse sentido, eu opto pela rejeição deste veto. Esse é o meu ponto de vista. Presidente, na verdade, João... Deputado Vampiro. O análise, por isso que a gente está aqui, na verdade, e a nossa discussão, ela sempre tem vários estudantes de direito aqui, ela sempre se embasa, na verdade, pelas interpretações, né? Olhando à luz da deputada Paulinha, é uma ótica. Mas eu peguei aqui rapidamente uma decisão de dezembro de 2018 do STF, que diz da seguinte maneira: a relação entre o usuário e a prestadora de serviço público possui natureza específica, informada por princípios próprios como da solidariedade social, razão por que não pode ser equiparada à matéria de defesa do consumidor, conforme disciplina o artigo 24, parágrafos 5 e 8 da Constituição Federal de 88, disse na decisão. E essa decisão vem efetivamente de uma lei do Paraná, na verdade, que faz uma relação de presença física de pessoas para receber licitações, intimações na localidade das empresas de telefonia. E ela diz efetivamente que o ministro relata que a proteção do consumidor não legitima a eventual competência dos Estados-membros para legislar sobre normas aplicáveis aos prestadores de serviços de telecomunicações, ainda que o pretexto de proteção consumerista ou da saúde dos usuários. Então, essa é uma decisão remanentemente muito recente, na verdade, né? Então, no caso, inexiste o suposto respaldo para o diploma impugnado na competência concorrente dos Estados-membros para dispor sobre o direito do consumidor, cuja interpretação não pode conduzir à frustração da teologia das normas que estabelece as competências privativas da União. Eu poderia discorrer mais aqui, mas eu peguei rapidamente no conjur. O que eu quero dizer que... O que eu quero dizer que eu sou favorável ao projeto como deputado, perfeito, mas como, e aqui a gente tem discutido muito, como admissão de constitucionalidade ou não de constitucionalidade, tem uma definição, na verdade, muito própria. Como o deputado João Amin faz, obviamente, a sua defesa do projeto de lei, eu vou esperar a sua defesa para exaurar, obviamente, a minha posição. Pode ser que ele me convença, mas diante do que a gente pega aqui rapidamente, a gente entende que há, obviamente, uma relação de inconstitucionalidade da matéria. Obrigado, senhor presidente. Só, senhor presidente, para esclarecer para a deputada Paulinha, a concessionária cumpre todos os requisitos. Para ela competir com as demais concessionárias, ela dá um bônus mensal. Quem pode usar tantos de franquia. Quem não usa, não usa. Você ganhou 3 lavações de veículo no mês, Deus não foi lavar só 2 vezes, Deus quer que no outro mês seja 4. Então, a empresa nem é obrigada a dar essa franquia. Ela pode chegar simplesmente e acabar com a franquia, mas ela dá para beneficiar o seu... pela competitividade. Então... Deputado Mocelin. Complementando o que o deputado Maurício falou, é só a empresa passar a não dar mais bônus, daí não vai haver mais discussão. Eu acho que a gente, às vezes, interfere muito em relação comercial entre partes, né, nos contratos. E a questão aqui que a gente discute é constitucionalidade da legislação, né? Então, como é competência o artigo 21 e 22 da própria Constituição Federal, que foi muito bem explicado, ele é competência exclusiva da União tratar sobre telecomunicações. Eu acho que fica meio claro que nós não poderíamos, até porque se nós aprovarmos aqui ou em plenário,
quem vai ser afetado vai ser as empresas, e elas provavelmente entrarão com uma ação direta de constitucionalidade e, como já tem julgado semelhante, possivelmente vão ganhar. Então, a gente vai dar mais trabalho para os advogados da empresa que vão entrar na justiça. Senhor presidente. Deputado Fabiano. Da mesma forma, eu apenas quero relatar aqui que, se não começar a haver por parte de nós, consumidores, uma certa reclamação, e olha que as companhias de telefonia são as campeãs em reclamação e pouco muda, pouco ajuda o consumidor. Então, acho que vale a pena a discussão, o debate, mesmo que seja jurídico, mas que a gente precisa provocar as empresas de telefonia, que eles têm que respeitar um pouquinho mais, o consumidor precisa. Por isso eu voto pela derrubada do veto. Deputado João Amin. Estava aqui pacientemente, deputado Titon, esperando o meu momento para falar por último, já que eu sou autor do projeto, tentando manter... Ah, tu também vai falar? Então não consegui. Tentando manter essa linha que o deputado Vampiro colocou, e ela realmente tem muita procedência, porque com pautas sucintas assim, a gente está demorando tanto na CCJ, imagina quando aquela pauta estiver recheada, né, de projetos. Se cada um quiser contradizer o outro, vai ser difícil. Mas eu queria primeiro apresentar aqui uma incoerência do governo, começando a discussão. O governador Moisés, não foi o ex-governador, nem o ex-ex-governador, o governador Moisés sancionou a Lei 17691, de 14 de janeiro de 2019, que tinha a seguinte ementa: dispõe sobre a proteção do consumidor catarinense em relação às práticas abusivas por parte de prestadoras de serviços de telecomunicação. Parecer 0477 da PGE tinha a opinião pela inconstitucionalidade e o governador sancionou. Esse direito do consumidor, ele pode ser discutido assim, sim, pelo parlamento, por origem parlamentar, e faz com que a gente possa, pelo menos, estabelecer o debate. Se a empresa se sentir prejudicada, se o governo se sentir prejudicado, se alguém entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, o que não pode, a empresa, diferente do que o líder do governo fala, a empresa não tem essa prerrogativa, que se discuta nos âmbitos superiores, mas que se dê a chance do debate ser feito ao cidadão que se sente prejudicado. Eu mesmo já fui procurado por executivos de empresa que vão propor isso, independente da lei ser aprovada ou não. Ou seja, já está a discussão da matéria, já está tendo um efeito positivo. Se vão cumprir a palavra, a promessa ou não, não sei. Então, o governador defendeu que invade competência privativa da União. Eu não vou pedir para que nenhum colega peça vista, vou querer tentar votar a admissibilidade e a rejeição do veto. Espero conseguir sensibilizar os demais membros da Comissão de Justiça e, se assim não for bem sucedido, vou tentar usar os argumentos para o plenário. Mas acredito que a gente votando dessa maneira como eu peço, a gente vai estar dando não poder, mas responsabilidade e muito mais importância ao trabalho legislativo, que às vezes se mete em algumas áreas realmente para que o consumidor, que é quem recebe o serviço final, possa ser não prejudicado, ser beneficiado. Então eu peço para que o presidente coloque em votação, presidente. Se o senhor só me permite complementar, presidente, assim, a discussão, de fato, eu quero corroborar com o deputado João num quesito, assim, por muitas ocasiões, assim, vocês podem observar nas propagandas de comercialização desses dados, não é claro que esse bônus é para o mês na informação, sabe? Por isso que eu acho que cabe a discussão da constitucionalidade, porque acaba sendo muito mais no âmbito da relação comercial. Eu nem vou falar do mérito, do que na questão efetiva da competência da União para legislar sobre a matéria, né? Por isso que eu não vejo inconstitucionalidade, na verdade. É isso que eu quero deixar aqui dito, só isso. Só para concluir... O deputado Ivan estava escrito já. Senhor presidente, eu acredito que, com base no artigo 24, inciso 5º da Constituição Federal, os estados têm sim competência para legislar concorrentemente com a União em termos de defesa do consumidor. Isso é pacífico. De fato que qualquer legislação que venha
da proteção ao consumidor está amparada pelo artigo 24, inciso 5º da Constituição Federal. De sorte que a competência da matéria é relativa. Nesse sentido, senhor presidente, eu entendo que não há inconstitucionalidade direta nesse tipo de matéria. O próprio governador do Estado, em outras matérias, inclusive com parecer da PGE pela inconstitucionalidade, sancionou o projeto de lei em matérias de direito do consumidor. Então, o governo não pode votar, né, de acordo com o que ele entende. Então, se ele faz um veto alegando que a inconstitucionalidade, que a matéria não pode ser, que é inconstitucional porque trata de direito do consumidor, competência exclusiva da União, ou então com relação à telefonia, né, competência exclusiva da União, não pode sancionar projeto de lei de outra natureza. Então, é importante que o projeto de lei do deputado Amin vá ao plenário, até para que essas coisas se resolvam, né? Que essas coisas se resolvam lá no plenário, né? E depois lá no tribunal, se for necessário. Então, eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. O voto do relator não. Acompanho, divirjo do voto do relator para afastar o veto. O deputado Maurício desejaria fazer outros esclarecimentos. Não, só para uma questão constitucional, né? Todo projeto que é votado aqui vai para com a permissão, deputado João, vai para o governo se manifestar. Então, esse projeto não é um projeto que interessa ao governo. Interessaria o projeto do governo imposto e tal. Então, quando a gente fala, nós não estamos votando aqui a favor ou contra o governo. Nós estamos votando, a lei diz que todo projeto sai da Assembleia, vai para o governo, é sancionado ou é vetado. Lá a Casa Civil entendeu que é inconstitucional, pela sua análise, deu parecer, o governador vetou. Então, é uma decisão nossa e não de governo, só para dizer isso. Deputado Joaquim, eu só quis exatamente isso. Eu quis dizer que esse tipo de projeto não afeta o governo, afeta empresas. Então, se elas quiserem entrar, é problema deles. Não tem nada a ver com o governo, é isso. Presidente, eu já fiz uso uma vez da palavra e não vou ficar nesse ping-pong, senão a gente não vai sair daqui hoje. Legal, tá bom. Já ficou claro, evidente, que há votos suficientes divergentes, né? Mas mesmo assim eu coloco em votação o parecer do eminente relator Maurício, que é pela manutenção do voto. Estiverem de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de desacordo, se manifeste. Justificativa de voto, senhor presidente. São 4, mais o voto da Paulinha, que já declarou voto. 5 votos, está rejeitado. Está rejeitado o parecer do eminente relator e eu vou designar como relator de um voto vista a deputada Paulinha, que foi a primeira a se manifestar. Então, Vossa Excelência, se puder proferir o voto vista já, a gente já liquida a matéria agora. Sim, senhor. Posso fazer sim. Posso fazer posteriormente, faz verbalmente agora, depois Vossa Excelência anexa o projeto. Tá legal. Então, tem um voto vista que foi pela divergente do relator, que é pela derrubada do veto. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Rejeitado o veto. Vossa Excelência tem matéria ainda, deputado Maurício? Não, senhor presidente, era a matéria que tínhamos para relatar. Muito obrigado. Deputado João. Deputado João, vejo que Vossa Excelência está louquinho para fazer uso da palavra, então... Não? Não? É sua vez, sua vez. Eu só brincando. Estava discutindo o regimento aqui, que ficou muito ruim. Então, primeiro, presidente, vou fazer até por respeito aos funcionários do Ministério Público, eu acredito que alguns estejam aqui, eu pediria também, com a aquiescência dos demais deputados, para apresentar o meu voto vista, a mensagem de veto 30 de 2019. Não sei se está na minha pauta ou não. Mas era a pauta da semana passada, então, se houver a concordância? Não está na pauta, mas havendo concordância, senhores deputados,
Vossa Excelência pode prosseguir. Então, agradeço. Na verdade, eu gostaria, antes de fazer a análise do voto vista, dizer principalmente para o líder do governo, para os deputados que nos acompanharam aqui na sessão passada, para os deputados que estão aqui hoje, a deputada Marlene substitui o deputado Milton Obos. Na verdade, eu provoquei o Ministério Público para se manifestar sobre o veto do projeto do reajuste do quadro pessoal do Ministério Público, até porque o governo se manifestou de uma maneira totalmente equivocada naquela discussão. Eu falei que o governo estava tratando com 2 pesos e 2 medidas os assuntos relacionados principalmente a salário, acúmulo de salário, reajuste salarial. E a opinião do Ministério Público, a manifestação do Ministério Público vem ao encontro daquela minha afirmação que até gerou uma discussão muito positiva aqui na Comissão de Constituição e Justiça da semana passada. Então, gostaria de começar lendo a manifestação do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, o Dr. Sandro Neis, no ofício 141 de 2019, que se manifesta da seguinte forma. O ofício é do dia 21 de março de 2019. E deu entrada aqui na Assembleia no último dia 25, ou seja, ontem. Cumprimentando cordialmente em resposta ao ofício 56 de 2019, informamos a Vossa Excelência que a Lei Complementar 735, de 14 de janeiro de 2019, originária do PLC 26 de 2018, e que foi parcialmente vetada pelo excelentíssimo senhor governador do Estado, é fruto de iniciativa desta Procuradoria-Geral de Justiça, que em 30 de agosto de 2018, ou seja, 30 de agosto, 9 meses atrás, protocolou o projeto de lei complementar no objetivo de proceder, como assim já ocorre há anos, à reposição salarial dos servidores do Ministério Público, cuja lei 431 de 2018 fixou o dia 1º de junho de cada ano como data base para o reajuste de seus vencimentos, atendendo à revisão geral a que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Por outro lado, o índice é de 1,56%, pessoal. Conforme informação da nossa área técnica e que segue anexa, trata-se apenas da variação do INPC do período de abril de 2017 a março de 2018, não havendo qualquer implementação de ganho real aos servidores do MPSC. Apesar de o veto da Sua Excelência ter sido efetivado com base no parágrafo único do artigo 56 da LDO de 2019, e aí é que pega na veia, no estômago do argumento do governo. É importante registrar que essa reposição tem caráter constitucional e é um direito dos servidores do Ministério Público, não estando incluído no referido percentual, como já salientado, qualquer aumento real, tratando-se tão somente das perdas inflacionárias no citado período. Somando a isso, impende destacar, conforme extrato da tramitação do PLC 26 de 2018, anexo, que o projeto aprovado na ALESC foi a sanção do excelentíssimo governador do Estado, ou seja, a gente está tratando aqui sobre a sanção no mesmo exercício financeiro, ou seja, 19 de dezembro de 2018. Então não é por parte da LOA que vai impedir esse reajuste, cujo atraso em sua apreciação, a nosso sentir, não pode ser impeditivo para a implementação de um direito constitucionalmente previsto. Além do mais, conforme nosso planejamento anual, ou seja, o Ministério Público é dono do dinheiro, é dono do recurso, e está dizendo que em 2018, já lá no dia 1º de junho, ele estava contando com essa aprovação da Assembleia. Se nós demoramos a aprovar, se o governador demorou a sancionar, a vetar ou apreciar a matéria, não impede com que o aumento seja... a reposição seja feita
de maneira correta. Além do mais, conforme nosso planejamento anual, já havia previsão orçamentária e financeira para o pagamento desse reajuste a partir de 1º de junho de 2018, cujo montante, nos termos também informado, acabaram por elevar o superávit financeiro do citado período. Acreditando serem essas informações necessárias ao equacionamento dessa importante questão, colocamos-nos à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Ou seja, o Ministério Público vem de encontro à mensagem, à justificativa do governador, e aí eu apresento o meu voto vista a mensagem de veto com fulcro no artigo 140, parágrafo 1º do Regimento Interno, tive vista da presente mensagem de veto, por meio da qual o governador do Estado comunica que vetou parcialmente o autógrafo do projeto de lei complementar 26, de autoria do Ministério Público, que objetiva reajustar o piso salarial do quadro pessoal deste órgão. O relator da matéria neste colegiado, deputado Coronel Mocelin, manifestou-se pela manutenção do veto aposto pelo governador, alegando que a medida pretendida é contrária ao interesse público, pois, ao prever a produção dos seus efeitos, a contar do dia 1º de junho, viola a proibição contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, incidindo em vício de ilegalidade. Ou seja, entretanto, ao examinar os autos, constatei que o artigo 2º do autógrafo estabelece que as despesas decorrentes da execução da lei complementar ocorrerão à conta das dotações próprias do orçamento do Ministério Público de Santa Catarina. Além disso, observei que constam dos autos os documentos, folhas 6 e 7, os quais suprem as exigências do artigo 16 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes, a declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Assim sendo, dissinto das razões que deram causas à presente mensagem de veto, uma vez que, conforme demonstrado, não se vislumbra óbice orçamentária e financeira a proposição legislativa sob exame. Em face do exposto, o meu voto vista é pela admissibilidade formal da tramitação processual do veto parcial, aposto pelo chefe do Poder Executivo ao autógrafo do projeto de lei 26 de 2018 e, no mérito, pela sua rejeição, pelas razões expostas. Por isso, presidente, esse é o meu voto vista, que diverge totalmente do parecer do líder do governo, apresentando aqui as razões do Ministério Público Estadual. Antes de prosseguir, eu faço uma consulta ao eminente deputado Luiz Fernando Vampiro e ao deputado Fabiano, que também tinham pedido de vista, se vão devolver, eu já tenho outro parecer, ou acompanho algum dos relatórios. Eu acompanho o relatório do deputado João Amin. Eu devolvo e acompanho o deputado João Amin. Então, acabamos os pedidos de vista, né? Podemos deliberar sobre a matéria. Há um voto divergente do relator, que é o deputado Coronel Mocelin, que tem, pela manutenção do voto, um voto divergente pela derrubada do veto. Eu primeiro tenho que deliberar sobre a precedência que é do relator. Quem estiver de acordo com o relator, permaneça como estão, e quem estiver contrário, se manifesta. O relator. Não. Senhor presidente. Agora que ele vai ser vencido se alcançar. Senhor presidente, eu quero fazer a minha manifestação de voto, em que pese eu compreendo as razões técnicas que motivou o governador a promover esse voto. Naturalmente que eu acompanho, eu rejeito o voto do relator primeiro e acompanho o voto do deputado João Amin. Em votação, voto do relator. Derrubado o parecer do relator, então passa a valer o voto vista do deputado João Amin, que eu sou obrigado a colocar em votação também. Em votação, o voto vista do deputado João Amin. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra, deputado João. Presidente, tenho 2 projetos em pauta. E, primeiro, é o parecer a mensagem de veto número 55 de 2019,
projeto esse do deputado Dirceu Dresch, o PL 486, que estabelece a política estadual para compras governamentais da agricultura familiar, empreendimentos familiares e rurais e da economia popular e solidária, compra coletiva. E eu queria aqui fazer uma menção ao deputado Dirceu Dresch, que além de ser do segmento, conhecer o segmento, ter discutido com o segmento, teve um trabalho muito grande no seu projeto que a gente conseguiu aprovar no final do ano passado. Então, o voto. O artigo 54, parágrafo 1º da Constituição Estadual, outorga ao governador do Estado, de forma exclusiva, vetar total ou parcialmente matéria aprovada nessa Casa Legislativa, que julgar inconstitucional ou que contrarie o interesse público. Por seu turno, cabe à Comissão de Constituição e Justiça, deste poder, a análise técnica da mensagem governamental do veto, com fundamento no artigo 72, artigo 210 e 305 do Regimento Interno e também os parágrafos 1º e 2º do artigo 54 da Carta Estadual, quanto à manutenção ou rejeição conforme os parágrafos 4 e 5 do mesmo artigo 54 da Constituição do Estado. Primeiramente, sobre o aspecto da constitucionalidade formal e discordando das razões do veto inscritas às folhas 2 a 5, nota-se que o objeto da matéria em comento não está incluído entre aqueles reservados privativamente ao governador do Estado, notadamente o teor parágrafo 2º do artigo 50 da Carta Política Catarinense. Neste contexto, passo a análise do mérito da mensagem de veto 55/2019, considerando que os vetos tramitam exclusivamente na CCJ, conforme previsto no artigo 210 do Regimento Interno deste poder. Contrariamente às razões materiais do veto, o que se vislumbra no autógrafo do projeto de lei 486 é o reconhecimento da importância da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais, bem como da economia popular solidária no Estado de Santa Catarina. Iniciativas como a da proposta do deputado Dirceu Dresch, em apreciação, são fundamentais para ajudar as pequenas propriedades a se tornarem mais produtivas, competitivas, transformando-as em negócios lucrativos e, consequentemente, proporcionando a produção de alimentos em maior quantidade e qualidade, bem como a geração de mais oportunidade de emprego. Denota-se, portanto, que não assiste razão ao veto sob análise proposto pelo senhor governador do Estado, já que o texto legislativo ora analisado está apto à aprovação por este Parlamento, haja vista não contrariar o interesse público. Ante o exposto, voto no âmbito deste colegiado pela admissibilidade da tramitação processual e, no mérito, pela rejeição do veto do projeto de lei 55/2019. Mensagem de veto 55/2019, que tem como relator o deputado João Amico o seu voto pela derrubada do veto. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista. Vista a deputada Paulinha, em gabinete. Obrigada. Continua com Vossa Excelência, João. Veto parcial ao projeto de lei 2818 de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre a transformação de cargos de técnicos em atividades de fiscalização em cargos de técnicos em atividades de fiscalização em transportes do quadro lotacional do Departamento de Transportes e Terminais DETER, estabelece outras providências. Do voto. A Constituição Estadual, no seu artigo 54, parágrafo 1º, dispõe que compete ao governador do Estado, de forma exclusiva, vetar, total ou parcialmente, a matéria que julgar inconstitucional ou que contrarie o interesse público. Por sua vez, com fundamento no artigo 72, inciso 2, e dos artigos 210 e 305, a mensagem de veto, visando a avaliação da admissibilidade quanto à tramitação processual, que já observo cumprida nos termos das condicionantes, formais dos parágrafos 1º e 2º do artigo 54, quanto à manutenção ou rejeição conforme os parágrafos 4º e 5º do mesmo artigo da Constituição Estadual. Preliminarmente, noto que o artigo 4º, objeto do presente veto, que altera o parágrafo único do artigo 6º da Lei Complementar 323, de 2 de março de 2006, apenas reduz e divide o texto do precitado parágrafo único em dois dispositivos, parágrafo único e inciso 1º, bem como acrescenta o inciso 2º com a nova redação. Para melhor compreensão, trago a colocação o parágrafo único do artigo 6º da Lei Complementar 323 de 2006. Parágrafo único. Não se considera impedimento ao progresso funcional o exercício em órgãos sob gestão de organização social. Artigo 4º.
Parágrafo único. Não se considera impedimento ao progresso funcional o exercício em órgãos sob gestão de organização social ou quando o servidor for colocado à disposição, nomeado para o cargo de provimento em comissão para qualquer poder em órgãos constitucionalmente constituídos, incluídas as autarquias, fundações do Poder Executivo, a contar da data da publicação. Dessa forma, como já mencionado, acima, percebe-se que a mera reprodução do texto do parágrafo único do artigo 6º da Lei 323 de 2016, que foi subdividido em artigo 4º, parágrafo PLC 28, em parágrafo único, inciso 1º, e quanto ao acréscimo do inciso 2, não vislumbrando óbice, visto que a Lei Complementar número 31, de 10 de março de 93, que estabelece diretrizes para a elaboração de implantação e administração do plano de cargos e vencimentos do pessoal civil da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo. Ou seja, nesse contexto, entendo afastada a inconstitucionalidade formal quanto ao vício de iniciativa, haja vista existir no artigo 4º do autógrafo do PLC 28 a reprodução de direitos já consagrados em diplomas legais. Ante o exposto, voto no âmbito deste colegiado pela admissibilidade da tramitação processual e no mérito pela rejeição do veto encaminhado pela mensagem de veto 1419 de 2019. A mensagem de veto 1419 tem o parecer do eminente relator pela rejeição do veto. Abre a discussão com a palavra do deputado. Eu gostaria de pedir vista do projeto. Vista em gabinete? Positivo. Vista em gabinete do deputado Coronel Mussolini. Vossa Excelência concluiu, deputado João? Deputado Ivan, Vossa Excelência. O extra? Tem projeto extra. Então, deixamos para o final. Deputada Paulinha. Eu tenho... Extra pauta. Extra pauta. Para o final, então. Deputado Coronel Mussolini. Eu tenho apenas uma devolução de vistas da mensagem de veto aqui, 26 de 2019. Então, aqui foi o projeto que dispor sobre a implantação do prontuário eletrônico do paciente dos serviços de saúde públicos e privados do Estado de Santa Catarina, que foi de autoria do deputado Antônio Aguiar. Na mensagem do senhor governador, tendo em vista a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado e a Consultoria Jurídica da Secretaria de Saúde, sustenta que o projeto de lei está evado de inconstitucionalidade formal de vista iniciativa em face da evasão de competência privativa do chefe do Poder Executivo, para editar normas sobre organização e funcionamento da administração pública, afrontando dessa forma o disposto no parágrafo 2º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal. No relator da mensagem do veto, em análise do deputado Fernando Vampiro, ele manifestou pela rejeição do veto deflagrado pelo governador, alegando que a medida pretendida não padece de vício formal de iniciativa, consoante parecer da Secretaria de Estado de Saúde, tendo em vista o interesse público evidente na implantação do prontuário eletrônico. Antes de prosseguir, quero deixar claro aqui que o governo do Estado é favorável à implantação do prontuário eletrônico, tanto que até o final do ano já deve estar implantado. Eu estou apenas aqui, até pela minha posição de líder de governo, relatando aqui e seguindo as orientações da Consultoria Jurídica da Secretaria de Saúde, que se manifestou nos seguintes termos. Diante do argumento aduzidos no que diz respeito ao bom proveito da propósito da iniciativa, esta pasta já está tomando as providências necessárias para a implantação do prontuário eletrônico. Entretanto, esta consultoria jurídica se manifesta juridicamente contrária ao PL 373, 2017, haja vista a inconstitucionalidade constatada na iniciativa do ato legislativo avançado, ante a afronta ao princípio da separação dos poderes pautada nos ditames legais supracitados. Sendo assim, há de se corroborar com as razões expedidas pela Procuradoria-Geral do Estado, a PGE e a Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado de Saúde, sobretudo que a proposta legislativa, objeto da presente mensagem de veto, padece de vício insanável de inconstitucionalidade formal, por se tratar de matéria compreendida no campo das atribuições inerentes à função administrativa, cujo exercício pressupõe a competência implícita do chefe do Poder Executivo para, em caráter privativo, deflagrar
o competente processo legislativo, conforme preceitua o artigo 50, parágrafo 2º, inciso 4 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Destaco ainda ofensa ao disposto no artigo 71, inciso 1 e 4 da linha A da Constituição Estadual, a qual atribui a competência privativa ao governador do Estado para exercer a direção superior da administração e dispor sobre seu funcionamento. Além disso, o projeto de lei despreza o princípio da independência e harmonia dos poderes previsto no artigo 32 da Carta Estadual. Em face ao exposto, no âmbito deste colegiado, meu voto de vistas é pela admissibilidade formal da tramitação processual do veto total oposto pelo chefe do Poder Executivo, ao autógrafo do projeto de lei 373.5/2017 e no mérito pela manutenção do veto. Era esse o meu parecer. Senhores deputados, nós estamos tratando do veto número 26, que tem como relator o deputado Fernando Vampiro, que tem seu voto pela rejeição, agora um voto vista pela manutenção do veto, e eu abro a discussão. Primeiramente, o deputado Fernando Vampiro havia pedido a palavra e também é o relator. Presidente, eu vou, na verdade, com todo respeito da Tavênia ao líder do governo, fazer um breve e sucinto relato em relação ao voto proferido na sessão anterior. Eles estão se alicerçando, na verdade, a PGE do Estado em jurisprudência ultrapassada. Eu já falei isso em 2003, 2007 e 2010. Num julgamento de repercussão geral do STF, o ministro Gilmar Mendes, a emenda relatada diz da seguinte maneira, abre aspas, recurso extraordinário com agravo, repercussão geral, ação direta de inconstitucionalidade estadual, Lei 5.616/2013, do município do Rio de Janeiro, instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias, inconstitucionalidade formal, vício de iniciativa, competência privativa do Poder Executivo Municipal, não ocorrência, não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos e muito menos do regime jurídico dos seus servidores. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. E mais, senhor presidente, na resposta advinda pela Secretaria de Estado de Saúde, em seu parecer nas folhas 8, diz da seguinte maneira: a implantação de prontuários eletrônicos do Sistema Único de Saúde foi prevista na portaria do Ministério de Saúde, 2400/2011. 2011. 92% dos municípios brasileiros já estão, obviamente, se adequando ao DataSUS, que é a integração nacional de todo esse sistema. E diz mais o seguinte, que determina que todas as unidades básicas de saúde do país adotem o prontuário eletrônico do paciente, vírgula, sob pena de corte de repasses. Nesse sentido, tendo interesse público evidente na implantação do prontuário eletrônico, visto que propõe procedimento fundamental para a garantia de rastreabilidade dos registros das informações, dos atendimentos realizados aos pacientes da rede hospitalar de administração direta, além de resultar em impacto considerável na celeridade da obtenção das informações aos profissionais da saúde. Diante deste feito, considerando que não há vício formal nem de iniciativa, bem como o governo que entende e está fazendo um processo na qual eu apoio, de que é governo sem papel, é inadmissível nós properarmos com voto vistas do deputado líder do governo. Por isso que eu peço aos nobres colegas que votem favorável ao nosso relatório do projeto de lei tão bem relatado do médico e ex-deputado Antônio Guerra. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, deputada Paulinha. Senhor presidente, eu gostaria muitíssimo de contribuir. Eu acho que eu tenho conteúdo para contribuir com essa discussão, porque, em que pese vivi uma gestão municipal e não estadual, eu tenho leitura e consistência, porque nós fomos, Bombinhas, um dos primeiros municípios a, de fato, implementar com consistência o prontuário eletrônico, nos tornando, inclusive, a gestão mais premiada em municípios até 25 mil habitantes do país, por conta deste específico programa, premiação, inclusive, que se repetiu nos 4 anos vindouros. Eu, em princípio, num primeiro momento, a minha tendência era concordar absolutamente com o conteúdo que foi apresentado pelo deputado Vampiro. Porém, quando eu olhei o projeto com mais atenção e cautela, aqui me tomou uma ação que me faz fazer uma ponderação aos senhores. Quando ele diz no artigo 1º, fica implantado nos serviços de saúde públicos e privados do Estado de Santa Catarina o prontuário eletrônico. E aí eu digo aos senhores, se
se referisse a esta matéria apenas a serviço público, naturalmente que eu trabalharia aqui também pela derrubada do veto. Mas não. Ele faz uma inflexão para estabelecimentos privados. E aí nós temos duas questões. Primeiro, a inaplicabilidade. Vocês podem ter certeza do que eu vou dizer a vocês. É inaplicável esse projeto de lei da forma como ele está consubstanciado quando envolve os serviços privados. Porque ele diz aqui, inclusive clínicas e consultórios médicos em geral. Ou seja, qualquer consultório médico do estado de Santa Catarina se obrigará a aderir a um programa de prontuário eletrônico que nós nem sabemos qual é. Para que de fato serve o prontuário eletrônico? Qual é a utilidade na vida, no salvamento de vidas? É fundamentalmente nos serviços de urgência e emergência. É neste momento que a gente precisa ter com mais importância essa integração de sistemas. O que eu quero dizer aos senhores? No meu estudo, também aí discutindo nem só a questão do mérito, mas a constitucionalidade, à medida que a gente entra na iniciativa privada, a gente infere também no princípio de livre iniciativa, o que pressupõe a liberdade de atuação e de gestão das empresas exploradoras da atividade econômica médica. E isso é um risco. Eu vejo aqui, eu vou dizer para os senhores, eu não entendi qual foi o propósito do deputado Aguiar, que é um homem conhecedor de sistemas de saúde, apresentar uma matéria no fim do governo que envolvesse o setor privado nessa discussão. O prontuário eletrônico público ele tem uma característica e uma necessidade absolutamente diversa. E eu estou aqui para testemunhar algo para vocês. Muitos municípios fracassaram no processo de aplicação do prontuário eletrônico. Por quê? Porque um sistema sem um processo de capacitação efetiva, ele quebra. E eu digo isso aos senhores, por que nós conseguimos vencer essa etapa? Porque uma pessoa que tem uma idade geracional que não acompanhou a modernização sistêmica e que assim não se programou para viver essa vida, ela simplesmente não consegue se adaptar. Nós tivemos, no caso de Bombinhas, alguns médicos, já com uma idade mais avançada, que o treinamento só foi possível porque foi dedicado a uma pessoa exclusiva a sentar ao lado daquela pessoa, no setor de urgência e emergência, e capacitá-lo por quase 6 meses, até que ele pudesse absorver o conteúdo do prontuário eletrônico. Então, assim, o que eu quero dizer aos senhores? Não é o fato, senhores, de o governo ter o interesse direto no prontuário eletrônico que me faz pedir aos senhores a manutenção do voto. Não é isto. É que o projeto de lei, da forma como ele está concebido, ele é inaplicável. Ele é inaplicável, ele imputa uma responsabilidade ao setor privado de medicina que não foi ouvido nessa discussão, e eu tenho certeza absoluta disso. O setor privado não foi, porque, pelo menos parte dele, porque eu tive o cuidado de consultar, eles não têm condições de aderir a essa situação dessa forma, e eu imagino que, inclusive, a despesa que o serviço privado vai ter precisa regular. Deixa ele por último, Leão. Então, assim, senhores, deputado, eu pediria que Vossa Excelência fosse mais breve, senão nós não vamos concluir a nossa pauta. Na verdade, estou expondo um ponto de vista que nenhum dos senhores, não sei se por falta de elegância, não prestou atenção, porque Vossas Excelências estavam conversando. Se vocês já têm um posicionamento formado e querem desconstruir aquilo que eu trago apenas por uma questão de divergência política, eu não posso fazer nada, mas eu estou trazendo argumentos que são sérios, eu estou pensando no estado de Santa Catarina, e eu não estou preocupada com a hora de relógio, eu estou aqui para fazer o meu trabalho, deputado, com todo respeito. E vocês, e Vossas Excelências, enquanto aqui eu trazia uma experiência fática de uma realidade que me preocupa, Vossas Excelências estavam conversando entre si, não prestaram atenção em nada do que eu falei. Naturalmente que os meus argumentos não vão servir para nada para Vossas Excelências, mas eu preciso estar em paz com a minha consciência. Eu, como gestora que fui, e tenho autoridade moral e ética para falar sobre esse assunto, porque por 2 vezes fomos consagrados a melhor gestão do Estado de Santa Catarina e a 3ª melhor do Brasil, não menos pelo Conselho Federal de Administração, pela Firjan. Então, em nome do respeito que eu acho que mereço nessa casa, quero dizer aos senhores que eu tenho convicção que esse projeto de lei é inaplicável e infere no direito da iniciativa privada no momento que impõe um regramento que não está
claro, até mesmo como ele será executado. Eu vejo dessa maneira, respeito aos colegas que pensam diferente, mas eu gostaria muitíssimo de, quando estiver falando, que Vossas Excelências também prestassem atenção no que eu tenho a dizer. Muito bem. Eu queria pedir a compreensão de cada um. O regimento é muito claro, cada um pode usar 5 minutos. Eu não queria usar a força do relógio aqui, então peço a compreensão de todos. Deputado Fabiano está com a palavra, depois deputado João Amin, deputado Senhores, Ivan e depois o Vampiro. Deputado e deputadas e presentes, eu tive essa experiência como prefeito de instalar o prontuário eletrônico, inclusive de chamar a empresa e solicitar que acrescentassem mais dados ao prontuário eletrônico. E defendo, inclusive, que se estenda para a rede privada. Porque hoje nós estamos aqui em Florianópolis, não é a minha casa. Não é a minha cidade. Mas se eu cair num hospital hoje, tudo que eu queria é que um médico baixasse lá o meu prontuário e visse todo o meu histórico para que ele pudesse ter uma leitura e conseguisse fazer um diagnóstico mais avançado sobre o meu estado de saúde, seja ele qual for. Tanto se eu for para um hospital público, quanto eu for para uma clínica, para um privado. Eu quero que ele tenha esta informação. Isso eu acho que está em debate aqui. Ou seja, o que o deputado Vampiro trouxe aqui é que todos os municípios já instalaram esse prontuário eletrônico. Falta apenas o Estado, que eu entendo que tem as complicações do Estado, que tem a promessa, a garantia, ou pelo menos o posicionamento de que vai instalar, mas nós temos que garantir que o cidadão tenha esta segurança, e principalmente na área de saúde, que nós estamos falando em termos de vida. Por isso, eu acho fundamental, que é uma coisa básica nos dias de hoje, e eu lembro também da experiência que os médicos, na época, tinham muita resistência em fazer um atestado no computador ou uma receita no computador, porque eles preferiam, ainda na caneta, naquelas letras maravilhosas e completamente legíveis de que eles utilizavam. Mas hoje, esses mesmos médicos já não trabalham mais sem o computador, porque dizem que é fundamental para eles no fazer o diagnóstico do paciente e no analisar. Por isso que eu voto com o relator. Deputado João Amin. Bom, eu gostaria de realmente aprofundar o debate, já que, estudando a matéria, a gente vê primeiro a legislação ultrapassada, como o deputado relator mencionou no seu voto, né? As jurisprudências de 2003, 2007, 2010, né? Sendo totalmente corrigida e dando atribuição ao deputado Antônio Aguiar, que é realmente era um deputado muito atencioso aos assuntos da saúde. E o parecer do deputado Vampiro, ele é muito rico juridicamente, analisando a constitucionalidade do projeto e, obviamente, pela rejeição do veto ao governo. Eu não sei se algum deputado tem feito as análises contra ou a favor do governo. Eu estou analisando matéria por matéria, estudando as matérias e apresentando meu ponto de vista, às vezes vitorioso, às vezes não, mas respeitando sempre a democracia. Fazendo uma justiça também ao deputado Antônio Aguiar, ele não apresentou a matéria no final de 2019, a matéria é de 2017. Tanto que, cronologicamente, deu tempo para o Conselho Regional de Medicina, que entende muito mais do que todos nós juntos aqui, com todo respeito a nós, me coloco nesse pacote, com relação à aplicabilidade do assunto. Saúde, independente se um ente privado ganha dinheiro ou não, a saúde é um assunto público. A saúde é um assunto público. E, às vezes, uma mera adaptação tem que ser provocada por lei. Tanto que o deputado Antônio Aguiar, conhecedor do assunto, juntamente com o Conselho Regional de Medicina, que tem aqui, eu não vou ler, até para tentar compensar os 5 minutos, tem aqui, num parecer de 3 páginas, deputados, a sua posição favorável ao projeto de lei. E outros aspectos aqui levantados pelo deputado autor da matéria, que apresentam prontuário eletrônico chega a 57 milhões de brasileiros. Prontuário, isso do Ministério da Saúde. Outra base aqui do Portal da Saúde, o SUS, prontuário eletrônico chega a 57 milhões de brasileiros. É altamente aplicável, necessário e fundamental. Pena é um deputado ter que propor isso, né?
Já deveria estar há muito tempo, até porque a gente vive no ano de 2019, onde a tecnologia nos suporta e nos auxilia para diversos outros assuntos. Por isso, eu não tenho como não acompanhar o parecer do deputado Vampiro, que traz aqui a juridicidade, a constitucionalidade que nos traz aqui nessa comissão e também aspectos práticos e necessários para justificar a autoria do deputado Antônio Aguiar. Deputado Ivan, Vossa Excelência, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Se a gente legislar aqui só para iniciativa pública, né? Nós não vamos legislar aqui só para o público, nós vamos legislar aqui também para o privado. A Constituição Federal do Estado de Santa Catarina, no seu artigo 10º, inciso 12º, ela diz que é dever do Estado fazer a proteção de saúde. Isso é proteção de saúde. Isso é proteção de saúde. Como a iniciativa privada vai colocar o projeto, se vai aplicar, se não vai aplicar, se tem condição de aplicar, não tem condição de aplicar, isso a mim pouco importa. O que me importa é que se a matéria é constitucional ou não é constitucional. É só isso que me importa, né? E também, senhor presidente, eu voto aqui pelas questões de constitucionalidade. Enquanto a deputada estava falando, a gente estava estudando a matéria, nós estamos debatendo o projeto que é natural que se debata aqui, né? Enfim, senhor presidente, em questão de constitucionalidade, a matéria é clara. A matéria é clara. O Estado pode legislar por essa matéria e o deputado Aguiar, inclusive, consultou. Ele consultou a iniciativa privada. E a iniciativa privada deu parecer favorável ao projeto. Então, o argumento que a iniciativa privada não pode implementar o projeto é totalmente esvaziado pelo próprio parecer do Conselho Regional de Medicina, que estava dentro do projeto, que quem quisesse ver podia ter observado. Então, em resumo, senhor presidente, eu quero parabenizar o deputado Fernando Vampiro pelo voto e pelo estudo também aprofundado que fez da matéria, indicando decisões, inclusive, do Supremo Tribunal Federal com relação a isso. E aí é conhecido o tema 917, né, do Supremo Tribunal Federal, que regulamenta muito bem esse tema. Então, eu voto com o relatório do deputado Vampiro, senhor presidente. Senhor presidente, se me concede pela ordem, uma questão de esclarecimento. Eu quero deixar claro a vossas excelências o seguinte, que, de fato, a rede de urgência e emergência pública e privada é necessária que esteja integrada. Os hospitais filantrópicos, por exemplo, que são OSs, são muito mais importantes de estarem integrados num processo de prontuário eletrônico do que um consultório médico de clínica geral, privado que atende um público específico. A rede de urgência e emergência que precisa de integração efetiva, mas isso é uma questão de mérito. O que eu discuto só é que a matéria, da forma que está posta, e aí trazendo para a competência da nossa comissão, que é a constitucionalidade, e ainda em que pese que esteja absolutamente coerente e correto o aspecto abordado na questão da constitucionalidade pelo deputado Vampiro, e eu quero fazer essa menção aqui, ele também me põe dúvidas em relação ao princípio de livre iniciativa, porque ele pressupõe a implementação de um modelo sem dizer como isso se dará, e isto só será benefício para o cidadão se for um único sistema. O prontuário eletrônico, beleza, do consultório médico, se ele for o do sistema público outro e o outro, não vai funcionar. Eu acho a matéria boa demais, necessária, mas eu acho que o projeto, além de tudo, foi mal escrito e traz dúvidas de constitucionalidade. Eu acho que o projeto, por isso que eu digo, eu acho que o veto deveria ser mantido e esta Casa de Leis propor uma nova regulação, e eu quero lhes dizer, de fato, houve sim, eu fiz questão de fazer consulta à rede privada também, nesse caso, e à rede pública, senhores. E digo, acho que a minha defesa é nesse sentido, em razão dessa dúvida razoável que está posta aqui, em razão da constitucionalidade, que eu proponho, então, e por fim, encerro aqui a minha participação nesse assunto, que a gente mantivesse o veto e discutisse essa matéria com mais critério, criássemos nós um novo projeto de lei, sim, que eu seria favorável, mas em termos que pudesse ser realmente aplicado. Posso
Posso deixar Vossa Excelência por último como relator? Tem um deputado Mocelin ainda. Que foi arguído aqui que as legislações que foram colocadas nas argumentações do governo eram elas ultrapassadas. E o relator aqui, o deputado Vampiro, colocou uma legislação de 2016 sobre invasão de competências. Eu tenho aqui uma ação direta de inconstitucionalidade de 11/10/2018, então é bem recente. É do Alexandre de Moraes, o julgamento. É lei estadual de iniciativa parlamentar, criação de novas atribuições ao Poder Executivo para supervisionar a produção de filmes publicitários para a prevenção ao uso de drogas, fiscalizar e exibir nas salas de cinema e lavrar multas pelo descumprimento da obrigação. Inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa reconhecida. Então, acho que é uma legislação muito recente, de uma súmula do Supremo Tribunal Federal bastante recente e que diz que o Poder Legislativo não pode invadir competência. Como eu falei no início aqui, nós não somos jamais contra o prontuário eletrônico, tanto que o governo do Estado já está implantando. É apenas vício de iniciativa parlamentar que atribui despesas ao Poder Executivo. É só isso. Nós estamos só... E aqui, a súmula aqui do Supremo ela é bem clara quanto a isso. Obrigado. Agora, então, o deputado Vampiro, que pacientemente esperou. Tranquilo, senhor Como presidente. Vossa Excelência é o relator, eu vou lhe conceder pela segunda vez. Eu vou começar pela última colocação do líder de governo. Perfeito? Primeiro, para dizer que a minha decisão é de repercussão geral, ou seja, vinculante aos outros casos do STF. A que Vossa Excelência coloca nesse momento não é repercussão geral, ou seja, ela é atinente específica ao caso. Eu não queria entrar nesse mérito especificamente, mas para dizer que quando se fala que estudou atenciosamente, deputada Paulinha, em relação a isso, você fala atenciosamente, eu também fiz o meu relatório atenciosamente. Não foi de nenhuma forma relapsa e muito menos achando ou no achômetro. Desde o primeiro momento, eu sabia e tinha convicção no meu relatório que as entidades privadas também estavam ali. Fato é que, se Vossa Excelência analisar com criteriosa análise, não só do Código de Ética, mas de toda a relação, em suas folhas 48 a 50, o CRM, eu sou advogado, eu sempre digo, a OAB me representa. Os direitos e deveres dos advogados estão ali intrínsecos. E quem representa o médico, o consultório, a entidade médica é o CRM. Faz um relato específico em relação ao projeto de lei, muito amplo, inclusive citando dos prontuários, da forma sigilosa, de que forma funciona, do Código de Ética Médica, enfim, fazendo todo o regramento dos seus artigos. E eu não vou nem entrar nessa extensão, porque, como eu disse, eu estou fazendo aqui o julgamento da constitucionalidade, mas ela se derivou por uma lateral e finaliza da seguinte maneira. Por fim, seria interessante que a implementação do sistema PEP no Estado de Santa Catarina fosse pensada permitindo futura integração com as iniciativas de esfera federal, permitindo integração de dados de saúde com os demais estados da federação. Feitas essas ressalvas, os diretores do CRM, que subscrevem esse documento, declaram que apoiam integralmente a importante iniciativa constante do presente PL e se mantêm disponível para futuras colaborações. Então, quando eu vou falar em medicina, seja ela pública ou privada, se o médico ele faz um ato, na verdade, fora aos princípios éticos e de procedência num procedimento cirúrgico, seja ele público ou privado, ele vai responder junto ao Conselho de Ética do CRM, na qual eu já fiz algumas sustentações orais, aos longos dos meus 17 anos que fazia sustentação oral. Eu fiz algumas esterectomia, oftalmectomia, a mulher estava grávida, tirou o útero, enfim, vários, é respondido por lá. Eles têm efetivamente o que é melhor para o futuro da saúde. Por isso que eu entendo e sustento agora não só pela constitucionalidade do meu projeto, mas também, obviamente, pela defesa que faz do CRM, da implantação, da integração do prontuário eletrônico nas entidades privadas e públicas de Santa Catarina de Saúde. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Vamos deliberar. Há um voto divergente, mas tem precedência o voto do eminente relator, deputado Fernando Vampiro, que é pela derrubada do veto. Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão.
Aprovado por maioria, fica prejudicado o voto visto do eminente deputado Coronel Mocelin. Vossa Excelência concluiu, deputado? Eu concluí aqui, só tenho um retorno para dar aqui para o deputado João Amin. Era daquela questão da isenção de ICMS para carros elétricos. Não, era só porque eu fiquei de fazer uma consulta ao deputado João, ao secretário da Fazenda. Eu conversei com ele ontem e ele disse que eles têm uns projetos chamados Projeto de Tributação Verde, onde eles devem dar incentivos fiscais a tudo que gera menos impacto ambiental, tipo também carros elétricos, energia fotovoltaica e tudo nesse sentido. É só para te dar um retorno sobre esse assunto. Então, pela ordem, presidente, então só agradecendo o posicionamento do líder do governo, o projeto então pode vir em discussão na semana que vem, né? Foi pedido de vista, né? Suspenso. Não, então eu peço para que seja incluído na ordem do dia da sessão que vem. Foi diligência. Desculpe aqui, mas eu não entendi qual é o projeto. É o veto ao projeto de lei do deputado Zé Milton, que estava em discussão na sessão passada, foi suspenso com acordo de todos, e aí eu peço para que seja incluído na ordem do dia da sessão que vem. Entendido, obrigado. Deputado Fabiano, Vossa Excelência está com a palavra. Eu tenho 2 extra-pauta aqui, mas em função do horário eu vou deixar para a semana que vem, presidente. Legal. Deputado Vampiro. Sem projetos para relatar, senhor presidente. Senhor presidente. Eu vou... Deputado Ivan, tem extra-pauta? Eu só tenho uma extra-pauta, mas eu vou pedir diligência. Legal. Pode ser? Pode relatar. Como... Senhor presidente, tem um projeto, na minha mão, número 01.2/2019, que trata da regulamentação do uso do radar móvel, estático e portátil em Santa Catarina. Eu estou diligenciando ao DETRAN, senhor presidente, para que se manifeste a respeito da proposta do deputado Cobalcini. Em votação, parecer do deputado Ivan, que tem pela diligência. Se estiver de acordo, permanece como estão aprovado. Tem mais um? Tem mais um, senhor. Tem um projeto de lei 20.5, que institui o dia 23 de abril, o Dia Estadual de Escotismo, no âmbito do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Maurício Machado. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Maurício Machado. Aqui está Márcio Machado. Isso é. Que grava o dia 23 de abril como Dia Estadual do Ecotismo. O parecer é pela admissibilidade e continuidade regimental da tramitação do projeto de lei, senhor presidente. O seu parecer pela aprovação do projeto. Isso. Então. Não, aqui pela admissibilidade e continuidade regimental do projeto de lei, ou seja, pela aprovação. Em discussão, em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão. Senhores deputados, também tenho 2 diligências aqui, fazer bem rápido. Projeto de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas para emissão de segunda via de documentos de identificação pessoal que tenham sido roubados ou furtados. Meu voto é pela diligência. Em discussão, em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão aprovado. Também um projeto de lei de autoria do deputado Milton Obre, que institui a política catarinense de incentivo à geração e compensação de energia elétrica produzida pelos microgeradores e mini-geradores de energia distribuída nos casos que especifica. Também trata a respeito ao requerimento que nós aprovamos anteriormente, mas eu faço um pedido de diligência que nós vamos ganhando tempo enquanto isso. Então, pela diligência, o meu relatório, se estiver de acordo, permaneça como estão. Queria fazer um outro esclarecimento, senhores deputados. Nós recebemos um número muito expressivo de desarquivamento de projetos de lei. O regimento é muito claro que a gente tem que voltar a discutir da forma que ele deixou de existir. Então, quer dizer, ele estava lá já com parecer contrário ou parecer favorável, a gente tem que deliberar sobre aquele parecer, se ainda não foi votado. Em princípio, eu mesmo iria fazer essa leitura de cada voto e depois quem quisesse fazer um voto de divergência faria. Mas é muito para mim sozinho. Então, eu vou distribuir para todos os deputados e um pouco para cada um, para que a gente possa ganhar tempo, mas que fique bem claro que cada um observe o regimento que tem que ser votado o relatório da forma
como foi parado no ano passado. Valeu, gente, feito esse esclarecimento. Agradeço a presença de todos e damos por encerrada a reunião.